Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre economia circular, uma iniciativa da Piramidal com vários convidados. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui discutindo ideias e conversando bastante sobre o tema em questão. Muito importante para esse nosso momento que a gente está vivendo e para o mundo em geral, não é verdade? A gente inicia esse bate-papo com vários convidados especiais. Vocês vão ter a oportunidade de trocar perguntas, experiências, aprender com muita coisa na prática, entender como é que funciona e como é que a gente pode fazer com que essa economia circular se torne parte do nosso dia a dia. Fiquem à vontade aí para participar, conversar com a gente. E você que está conectado também pode mandar o seu link para a gente. Ou melhor, você pode pegar esse link também e encaminhar para os seus contatos, para a gente ir participando junto. Um amigo que goste do tema vai ser muito importante. A gente vai começar fazendo aqui uma abertura com o Wilson Cataldi, sócio, fundador e diretor na Piramidal. Ele que é administrador de empresas, com vasta experiência na área de distribuição de resinas termoplásticas nacionais e importadas para o mercado transformador de plástico. Ele sempre foi um profissional focado e atualizado para as mais modernas e eficazes práticas de gestão empresarial, melhorias de processos e produtos. Wilson, muito obrigado pela sua contribuição. Olá, muito obrigado, Samuel, você por essa introdução que você fez. É muito importante, quer dizer, nós estamos há 38 anos trabalhando com resinas termoplásticas. A Piramidal começou a sua jornada em 1985, em 2023 faz 38 anos. E o que a gente entende, né? Por que nós promovemos esse debate? Na verdade, não é debate, é uma conversa entre amigos, inclusive, Jefferson, obrigado de estar aqui conosco, Juliana, Beatriz, Maurício, todos amigos que decidiram, junto conosco, fazer esse bate-papo de forma informal, para que a gente, juntos, possamos aprender, porque é assim que eu estou vendo a circularidade do plástico. Algumas coisas já estão claras, outras que nós pensamos que funcionaria de um jeito, está começando a funcionar de outro, outras nós estamos aprendendo, e eu diria para você que isto, na petroquímica, na distribuição, no transformador, no usuário final das peças plásticas, enfim, todos nós, nesse momento, estamos aprendendo. Não tem nenhuma absoluta certeza de nada, a não ser que a conversa sobre o tema, o querer aprender, o querer buscar informação, esse sim, eu acho que ele é presente em qualquer uma das etapas, seja na petroquímica, na distribuição, no transformador ou no usuário final. Então, a nossa intenção a promover esse, e com certeza outros mais, debates sobre circularidade, é trazer informação, é aprender junto com vocês, junto com os nossos clientes, junto com os nossos amigos que estão aqui, junto com as petroquímicas, enfim, junto com a comunidade num todo. Tá bom? Essa é a missão. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco. E, Samuel, agora é com você para colocar os nossos amigos aqui que entendem tudo da matéria, né? Por favor, Samuel. É isso aí. Muito obrigado, Wilson. A gente vai iniciar conversando um pouquinho sobre o que é. Quando se fala em circularidade, economia circular, às vezes é um tema que pode ser, vamos dizer assim, obscuro, as pessoas não entenderem ainda ou precisarem de uma explicação, e a gente vai entender um pouquinho, então, de uma visão geral sobre economia circular, os desafios e as oportunidades dessa nova forma de fazer negócios. E para isso, a gente começa chamando a Beatriz Luz, ela que é CEO da Exchange for Change Brasil. Ela é engenheira química, apaixonada por agregar pessoas e articular mudanças, é também determinada a influenciar melhores práticas de negócios no país. Tem mais de 10 anos de experiência internacional já, foi pioneira ao trazer o debate da circularidade para a indústria química brasileira em 2014, e no ano seguinte fundou essa que é a empresa Exchange for Change Brasil, organização independente que tem como missão impulsionar
a transição para a economia circular no país. Beatriz, muito obrigado pela presença. Olá a todos, é uma grande honra poder estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho da nossa jornada, da nossa experiência, e com tantos, como o Wilson comentou, tantos colegas de jornada aí de tanto tempo, e mostrar um pouco das tendências e de que como a economia circular já está aqui no Brasil, na América Latina, e tem muitas oportunidades aí para a gente, como cadeia, todos os elos da cadeia, se engajar e desenvolver aí novas oportunidades de negócio. Então, obrigada, Fábio, obrigado, Wilson, pelo convite, e espero que vocês se sintam inspirados aqui pelas informações que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Eu vou começar, então, compartilhando aqui minha tela. Digam se está ok. A gente pode começar. Tá ok, Samuel? Tudo certo. Então, vamos entender, inicialmente, né, o porquê da mudança. Eu gosto muito de começar com essa frase do Michael Braugarto, idealizador do Cradle to Cradle, que ele traz um questionamento muito impactante, né? Será que a gente está protegendo o meio ambiente se a gente destruir menos? Em toda a nossa jornada de debate, de sustentabilidade, a gente fala muito de produzir mais com menos, ser mais eficiente, mas no contexto atual de escassez de recursos naturais, será que a gente não está só retardando o processo de desgaste dos recursos naturais? Então, essa é a grande pergunta que fica e a provocação para a gente pensar, então, um novo modelo econômico. E aí eu gosto de trazer essas fotos do fotógrafo Greg Siegel, que ele fez um experimento com várias famílias, várias pessoas, e pediu para eles guardarem durante 7 dias todas as embalagens que eles consumiam naquela semana e tirou foto com todo mundo. Então, a gente vê o nosso papel também como consumidor, nessa geração de resíduo de embalagem e no papel de tomada de decisão na escolha dos materiais e o destino que a gente vai dar para esses materiais. Então, de 2013 para 2014, a Brelp nos trouxe uma estatística que mostrou que o crescimento populacional do Brasil foi de 0,9% e a gestão de resíduo foi de 2,9%. E esses números se refletem na realidade global. A Organização das Nações Unidas mostrou que até 2050 a população mundial vai crescer 25%, e se a gente continuar nesse modelo linear de exploração dos recursos, produção, uso e descarte, a gente pode chegar até um aumento de 70% dos resíduos. Então, como mudar essa realidade? Esses resíduos, quando eles não são destinados de forma adequada, vão parar nos rios e nos mares. Já tem pesquisas que mostram que tem mais plástico nos mares do que peixes. Quem é o responsável disso tudo? Como mudar essa realidade? E aí a gente tem que entender, então, que no contexto da economia linear, eu trago essa imagem que mostra o que a gente chama a pirâmide de valor. Então, a gente está acostumado, no modelo tradicional, a produzir e agregar valor aos produtos pensando na fase de uso, ali no topo da pirâmide. E depois que a gente usa, o que a gente faz? A gente joga fora. E a economia circular traz, então, um questionamento que o nosso objetivo não pode ser só mais pensar na fase de uso. A gente tem que ter um objetivo de manter e agregar valor ao longo do tempo para os materiais e para os produtos. Então, a gente vê uma nova pirâmide de valor, onde a fase de uso é estendida e a gente tenta manter os produtos ali no topo da pirâmide por mais tempo, reutilizando, fazendo a remanufatura, consertando e, por fim, a reciclagem, que vai ser o último ciclo de valor que a gente mostra aí na imagem e que, à medida que a gente vai reciclando cada vez mais e fechando o ciclo dos materiais, a gente diminui a necessidade da extração. Então, basicamente, esse conceito é adaptado para a realidade do plástico. É o primeiro setor que a gente vê com uma visão dedicada, o que a gente chama da nova economia do plástico. E esse estudo, a primeira vez, foi lançado em 2016, então a gente pode ver também a
a velocidade que as coisas estão andando, né? Então, eu trago muito esse cronograma, né, cronológico. E as 3 ambições da nova economia do plástico o primeiro, criar um uso eficiente do plástico do pós-consumo. Então, olhar para a reciclagem de uma maneira que a gente tenha uma melhoria radical na qualidade do processo. A segunda ambição é reduzir drasticamente o vazamento de resíduos plásticos para o meio ambiente. E a terceira ambição é desconectar a produção de plásticos de fontes fósseis. Então, aí uma visão de buscar plásticos de fonte renovável para que a gente tenha um ciclo mais sustentável. No ano seguinte, houve um relatório que mostrou exatamente o olhar dessa nova economia do plástico para embalagens. E o que esse estudo mostrou? Que 50% das embalagens que estão no mercado, elas podem ser recicladas, mas a gente ainda precisa de melhorias significativas na infraestrutura e na coleta. Então, basicamente, 30% das embalagens que estão no mercado não foram desenhadas para serem recicladas. Então, a gente precisa ter uma completa transformação e redesign dessas embalagens. E 20% das embalagens que se encontram no mercado, há a possibilidade da gente substituir por embalagens reutilizáveis. Então, essa é a nova visão do plástico que traz aí uma provocação para os designers e para as grandes marcas e para os transformadores, né, a repensar o design das embalagens. Então, basicamente, a gente vai vendo que ser eficiente não é mais suficiente. A gente precisa pensar na sobrevivência do negócio, né? Um novo modelo que estabelece uma nova base para esse redesign de produtos, estimulando a inovação e a criatividade, para a gente ter uma economia mais positiva e restauradora. Então, a gente vê aí um avanço significativo do debate. A economia circular ela passou de projeto de lei para prioridade número 1 em um ano na Europa. Então, em 2019, na COP25, com o pacote de desenvolvimento da União Europeia, ela se tornou aí uma prioridade número 1. E no ano seguinte foi lançado um plano de ação, que já era uma segunda versão, que coloca em evidência que a União Europeia só será bem-sucedida se as ações também promoverem a transição a nível global. Então, é aí que começa a discussão a avançar cada vez mais para a América Latina, com o lançamento de uma coalizão específica para a América Latina e para o Caribe, para trazer base, para trazer diretrizes, e no ano seguinte a gente já vai ver aí uma visão dedicada para a economia circular no contexto da América Latina. Então, são 3 elementos chaves: um equilíbrio da economia para as pessoas, um aspecto social, um aspecto em equilíbrio com a biodiversidade e mudanças climáticas. Então, a gente vê aí a discussão se fortalecendo cada vez mais a nível global. Em 2022, também foi lançado uma iniciativa para a gente desenvolver um roadmap global e inclusivo da economia circular. E na COP27, a gente já viu aí uma discussão aproximando cada vez mais a economia circular como um elemento estratégico para as questões de mudanças climáticas, para ajudar as empresas nas metas net zero e metas globais aí para a gente ter uma ambição de duplicar a circularidade no mundo até 2032. Então, a gente vê aí que é uma agenda já avançada. O Brasil, a gente já fez um estudo, né, com o MCTI, que era um roadmap para a economia circular. Então, a gente já tem metas de consolidar uma visão estratégica compartilhada para desenvolvimento nacional, criar redes de conhecimento, políticas públicas e incentivos. O MCTI, inclusive, já lançou um comitê de especialistas, que a gente faz parte, e a gente espera que esse comitê traga aí várias ações no ano que vem. E desde 2020, na COP26, que a CNI já coloca a economia circular como uma das 4 áreas prioritárias para a agenda de baixo carbono. Então, a gente vê aí o tema se fortalecendo, a nossa indústria se engajando, cada vez mais trazendo esse tema como evidência, como um olhar estratégico também para soluções para a crise climática.
E aí é importante destacar que, nesse contexto de política pública, também já está avançada a discussão no Senado, na Câmara, já tem diversas políticas públicas, inclusive uma dedicada à nova economia do plástico. Então, vamos ver aí um contexto robusto, um ecossistema cada vez mais favorável para a gente discutir e entender os elementos chaves da nova economia do plástico e as oportunidades e desafios que trazem esse contexto, né? Então, como que as grandes marcas, as empresas estão se comprometendo com essa nova economia do plástico? Num olhar, continuando cronológico, né, para a gente ver como a evolução do tema está bem rápida, em 2018 foi lançada uma estratégia da Europa para a economia circular dos plásticos. E veja que os elementos-chave estão muito em linha com aquelas ambições colocadas pela Ellen MacArthur Foundation de reduzir os plásticos no meio ambiente, aumentar a qualidade dos plásticos reciclados e desenvolver cada vez mais, direcionando investimento para soluções circulares, promovendo uma ação global. A gente vê aí que nessa discussão global foi lançado um pacto de economia circular para os plásticos na Europa, com várias empresas aí já se engajando, já assinando esse compromisso, e uma meta importante para a gente entender que está influenciando aí todo o mercado e já está aqui em evidência no Brasil, essa meta de usar 30% de plástico reciclado nas embalagens e nos produtos de uso único. E como a gente vê aí esse avanço da discussão, esse ano, um momento histórico, que é uma campanha para desenvolver um pacto global, né, de plástico, e que tem essas metas cada vez mais importantes para o setor, e com uma mensagem de que ninguém vai fazer isso sozinho. A gente precisa se unir a cadeia, todos os elos, os transformadores, com os recicladores, com as marcas, para desenvolver essas soluções. Então, a gente traz aí um pouco em destaque o compromisso de algumas marcas, né, para a gente ver como eles estão colocando isso de maneira bem prática, né? A Unilever, com o uso de resina reciclada de 25% até 2025, a Danone também, criar uma segunda via para todo o plástico utilizado, criar campanhas de comunicação junto com o consumidor e criar cada vez mais demanda para as embalagens recicláveis. Então, a gente vê aí um olhar de oportunidade, né? E a Ellen MacArthur Foundation acompanha esse compromisso das empresas na iniciativa chamada Global Commitment, e a gente vê aí os resultados, né, de grandes marcas, como que o uso de resina virgem está decrescendo e o uso de resina reciclada aumentando. Então, foi aí de 2 para 4, com a meta de 30%, como a gente viu ali na estratégia da União Europeia para a Nestlé, por exemplo. Então, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente se une e se engaja para que isso possa acontecer? O primeiro grande movimento que a gente viu do setor é a Alliance to End Plastic Waste, né? Isso é uma alliance que foi iniciada pelo International Chemical Council Association, e muitas marcas ali a gente vê já se envolvendo, produtores de resina, transformadores, empresas da indústria química, para se juntar e se unir com governos, organizações não governamentais, especialistas, para realmente se comprometer, endereçar essa questão do plástico como resíduo. Porque o plástico não é o vilão. A gente só tem que entender como que ele está sendo utilizado, né? E quando ele vira resíduo que ele é o vilão. Então, a gente tem que entender que o plástico é a cura, a solução e o problema ao mesmo tempo, e a gente tem que trabalhar para resolver o problema, mostrando os benefícios e as possibilidades que a gente tem de trabalhar com esse material. E a gente vê aí também o Brasil se movimentando, criando a rede de circularidade do plástico, uma iniciativa de várias marcas com a Abiplast, e eu tenho muita honra e muito orgulho de ver essa movimentação, que já faz aí alguns anos. A gente teve lá nas discussões iniciais para essa rede acontecer, levando o compromisso da Abiplast de criar essa comunidade. Em 2017,
lá na Conferência dos Oceanos. Então, parabéns a todos os envolvidos. A Piramidal está envolvida, a Amcor e muitos outros que a gente vê aí. Para trabalhar, a ideia é justamente ver todos os elos da cadeia trabalhando junto para criar uma solução compartilhada. Então, a gente teve a oportunidade aí de desenvolver um guia de design com recomendações para circularidade e reciclagem aí para a rede pela circularidade do plástico. E a mensagem que fica é o que a gente denominou a estratégia GCU, né? Quando a gente olha para o design de embalagens, a gente pensa no impacto e na performance da embalagem, né? Como proteger o meu alimento, mas agora tem um elemento novo que a gente precisa olhar, que é a questão do lixo zero, da reciclabilidade da embalagem. Então, a gente precisa garantir a redução de impacto sem comprometer a funcionalidade, combinando a performance da embalagem com a sua reciclabilidade e reuso, e então, principalmente, unir essa eficiência no uso de recursos com esse olhar de ciclo reverso. Então, a gente traz também um outro componente interessante que está chegando ao Brasil, que é o CEPAP, que eles iam estar aqui com a gente hoje, o Circular Plastics in the American Program, mas eles estão realizando uma nova workshop exatamente hoje. E a ideia desse programa é um programa apoiado pela União Europeia para apoiar a transição para a nova economia do plástico nas Américas. Então, a gente tem aí Brasil, Colômbia, Chile, Canadá, e o ponto-chave desse programa é justamente o interesse deles de desenvolver pilotos, de desenvolver projetos com a cadeia do plástico. Então, fica aí um olhar de oportunidade para a gente, a partir do momento que a gente se engaja, que a gente entende, né, o papel dos transformadores, como é que a gente pode buscar nossos clientes e buscar a cadeia para desenvolver pilotos, para mostrar as oportunidades da economia circular. E aí, para finalizar, uns grandes aprendizados que a gente teve ao longo da nossa jornada, a gente vê que a logística reversa se tornou um elemento chave aí do mercado brasileiro, com as empresas se comprometendo, políticas públicas, mas que a logística reversa é vista como um elemento de custo, um elemento de compromisso legal, e então muito difícil de ser discutido ao longo da cadeia. Então, a gente traz esse olhar transformador de que, ao invés de falar de logística reversa, a gente tem que falar de cadeia reversa. E aí tem 3 aprendizados chaves. O primeiro é que a tecnologia é somente uma parte da equação. A gente precisa ter essa visão sistêmica, essa visão do todo. É uma mudança cultural de como fazer negócios. E o segundo aprendizado é se unir a outros setores, entender que o desafio de uma cadeia pode estar a solução em uma outra cadeia. Então, essas conexões inusitadas, quantas oportunidades pode ter para a gente aplicar, né, o resíduo plástico na construção civil. Então, o papel do facilitador que une essas cadeias e cria essas oportunidades é extremamente relevante nesse processo de transição. E, basicamente, entender que a gente está vivendo com novas regras, novos valores, novos comportamentos da sociedade e que as empresas têm um papel de liderança em transformar, por exemplo, o seu fornecedor em um co-criador de soluções. A gente precisa criar ecossistemas de confiança, desenvolvendo modelos de colaboração para a gente atingir esse novo equilíbrio econômico. Então, um exemplo que a gente traz é o Hub de Economia Circular, que a gente está trabalhando já há 2 anos, com várias empresas de pequeno, médio e grande porte. A ideia desse ecossistema foi justamente trazer os pequenos e médios, os recicladores, os transformadores, para sentarem em volta da mesa junto com os grandes e criar uma inteligência coletiva, né? Algo que a gente não teria individualmente. Então, é esse foco em transformar a cultura de negócios de um modelo competitivo para um modelo colaborativo. Então, a gente tem essas diferentes categorias, né, dos ativadores, dos provedores e dos apoiadores que a gente aproveita para trazer centros de pesquisa, agências de inovação, de fomento, para a gente criar os projetos e acessar de forma mais fácil também investimento para os projetos.
Então, o Hub de Economia Circular foi selecionado pelo MCTI, lá no Roadmap, como uma das 4 iniciativas que estão impulsionando a economia circular no Brasil, e já foi case de sucesso aí junto a outros 15 hubs internacional. Então, a gente não faz economia circular sozinho. O grande aprendizado, eu trago um projeto que a gente trabalhou com plástico filme e que a gente uniu 5 empresas, né? E a gente percebeu que, a partir do momento que a gente cria aquela agenda comum, a gente consegue construir relações de confiança para a obtenção de dados. A gente precisa ter essa transição de informação, essas conversas em diferentes níveis e fora das fronteiras do negócio para realmente gerar oportunidades de negócio. Não é uma transformação só de uma empresa. A gente precisa construir essa agenda comum. Então, um ecossistema com um integrador que consegue falar com todos os elos da cadeia, entendendo as dificuldades de cada elo e criando esse novo equilíbrio, é muito importante para a gente avançar ainda mais rápido. E é por isso que a gente vê tantas alianças, tantas coalizões, o programa da Europa trazendo aí tecnologia, influência para a política pública e investimento para a gente estimular o mercado brasileiro a fazer pilotos, né? Então, esses projetos sistêmicos permitem o compartilhamento de risco, de custo, e o mais importante é pensar na nova proposta de valor que a gente está oferecendo ao mercado. A gente viu o compromisso das empresas, né, as suas metas empresariais, então é transformar o olhar de custo e investimento. Nesse projeto, a gente está levando para o mercado a possibilidade das grandes empresas baterem as suas metas de uso de resina reciclada na embalagem secundária, de forma fácil, rápida e significativa. Então, não é redução de custo, mas é uma proposta de valor que está aí na meta empresarial da empresa a nível global, e a gente tem total capacidade de fornecer essas soluções para o mercado aqui no Brasil. Então, a conclusão: não olhe isso como um problema, o problema acabou de se tornar uma oportunidade. Então, o transformador e o reciclador podem ser grandes responsáveis pela essa circularidade do plástico. São vocês que estão assistindo a gente aqui, cada um de vocês trabalhando juntos, que vão realmente trazer as soluções. Então, vamos pensar nessa contribuição da embalagem para as metas net zero, para a geração de emprego e essa responsabilidade do pós-uso pelas grandes marcas. Então, a gente pode aí trazer soluções para a contribuição das metas do cliente. Pensar nessas soluções sistêmicas, pensar projeto e não produto. Essa inteligência do design, pensando a embalagem, pensando a logística, pensando o uso e o pós-uso. Se unir à cadeia para a realização desses projetos piloto. Assim, você pode gerar, inclusive, uma relação de fidelidade com o seu cliente e se tornar um grande parceiro do seu cliente. Então, pensar nessa proposta de valor diferenciada. Se o seu cliente ainda não pediu isso, leva você para o seu cliente. É uma transformação de papéis, é expandir o olhar, inspirar, educar e promover o engajamento de todas as áreas. Importante a gente comunicar e mostrar essa proposta de valor cada vez mais. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Espero que a gente possa ter deixado aí uma sementinha para a gente transformar cada vez mais a cadeia, mostrando a importância, né, e o papel das pequenas e médias empresas, daqueles que estão ali no meio da cadeia, transformando. E eu queria, então, agradecer mais uma vez a Piramidal, parabenizá-los por essa iniciativa de levar esse debate para os seus clientes, para o mercado, e agradecer também a Isabela Scorzelli, minha parceira, que trabalhou aí com pequenas e médias empresas, levando inovação e sustentabilidade com a Firjan, com o Sebrae, e está aqui com a gente para participar do debate. Obrigada a todos. Valeu, muito obrigado, Beatriz, Luz, obrigado pelo conhecimento dispensado, pelo compartilhado com a gente. Eu fiquei muito otimista com esses dados que você trouxe, principalmente essa questão da gente perceber que vem crescentemente a resina reciclada, né, sendo utilizada já, além da gente perceber também uma grande sacada que é essa questão do design dos produtos, né, de trabalhar realmente para que eles sejam desenhados para serem reciclados. Achei bem bacana. Outra coisa é o roadmap, né, que realmente não se faz nada se não tiver um plano de ação
com planejamento. Muito obrigado. E aí, pessoal, estão gostando? E aí, o que vem por aí? Vamos falar um pouquinho mais. A gente tem já um pessoal, bastante gente aqui assistindo com a gente. Você pode participar, tá mandando as suas perguntas, interagindo também, encaminhando o link para outras pessoas também aproveitarem esse conteúdo tão precioso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essas novas perspectivas e tendências para o mercado brasileiro no contexto da economia circular, principalmente sobre a ótica de uma consultoria especializada na indústria química e petroquímica e de plásticos. E para isso a gente fez questão de chamar o Maurício Jaroski, ele que é diretor de Economia Circular, Química Sustentável e Reciclagem na Maxiquim, engenheiro e também químico especialista em inteligência de mercado com MBA em Business Analytics, ou Analytics. Muito obrigado pela presença, Maurício. Olá, bom dia a todos. Não, eu que agradeço o convite, é muito bom estar agregando aqui junto com todos nessa discussão, como o Wilson falou, é um bate-papo entre amigos, e certamente eu vou poder trazer, complementar, né, ainda o que a Bia acabou de explanar para nós, e trazer um pouquinho da nossa visão, trazer uma mensagem aí para todos. Deixa eu projetar então nossa apresentação. Pronto, devemos estar olhando agora. Certinho, né? Bom, então, gente, assim, a nossa intenção aqui é realmente trazer uma mensagem, né? Dar uma mensagem para todos, tá? Do que nós estamos esperando que vai acontecer com o mercado, com o Brasil, com o mundo, em relação a essa transição, né, da economia linear para economia circular. E levando em consideração, tá, que nós, claro, estamos falando muito mais do mercado aqui de plásticos, né, mas essa é uma transformação muito maior, né, não é só o mercado de plásticos que vai se transformar nessa nova lógica, tá, que nós estamos percebendo que o mundo está caminhando, tá. Primeiro, tá, eu prometo aqui, rapidinho, é uma propaganda da Maxiquim, né? A Maxiquim é uma consultoria, né? Então nós temos aí, somos especializados em inteligência de mercado e estamos aí com vários produtos. Quem quiser conhecer a gente, por favor, acesse nossos sites. É um slide só de propaganda para quem não conhece a Maxiquim, se quiser entender quem é o Maurício e por que estamos aqui conversando com o Maurício sobre economia circular. Então, eu convido a todos a conhecer também a Maxiquim, tá? Bom, a gente sabe, né, pessoal, assim, a gente está passando, tá, por um momento, a gente sabe, né, que temos uma guerra ainda acontecendo, o mundo meio que esqueceu, agora não tá se falando tanto, mas estamos passando por uma guerra, passamos por um Covid, né, então, assim, nós temos vários eventos, tá, mundiais que estão impactando a nossa indústria hoje, tá, então, assim, são nesses momentos, tá, que geralmente o mundo se reinventa, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que pensar, porque no passado já foi assim, né? As grandes revoluções, né? E o pessoal compara, né, a nossa transição para a economia circular, como foi a Revolução Industrial, como é a Revolução Digital. Então, essas transformações, geralmente, elas são catalisadas por eventos, né? E geralmente os eventos são eventos ruins que catalisam essas transformações, né? Então, hoje a gente passa por alguns problemas muito origem de, né, 2 anos de pandemia e agora uma guerra que desequilibra, né, os nossos mercados, tá? Então, quando a gente vai falar, para a gente se situar um pouco hoje, né, de economia circular, a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo, né? Então, hoje a gente está tendo uma situação, né, que a gente tem aqui conflitos mundiais. Opa, achei que eu estava com laser, estou com marca-texto. Pronto, agora está melhor, né? Agora está melhor. Então, assim, estamos aqui com conflitos mundiais, né? Então, assim, estamos com uma guerra fria, basicamente, né? De novo, assim, Oriente versus Ocidente. A gente sabe todos os problemas que a gente está enfrentando. Isso traz uma crise energética para a Europa, muito preocupante. A cadeia de suprimentos mundial ainda está desequilibrada, né? Então, os fretes estão muito altos, os fretes marítimos. Estamos aí com uma recessão eminentemente na Europa que vai acontecer, possivelmente também nos Estados Unidos, né? Então a gente está num ambiente que o mundo pode entrar em recessão, porque são as duas grandes economias, né? E isso tudo a gente tem aí grandes problemas de inflação para nós no Brasil, alta de custo de energia, eventos climáticos que podem, às vezes, impactar nossas indústrias, né? Então a gente tem algumas situações assim que nos colocam, né, num momento de reflexão. E a gente começa a olhar algumas oportunidades, a Bia citou muito isso, que a economia circular, né, a nossa transição para a economia circular nos traz.
né? Então, quais são essas oportunidades? O Brasil pode ser a bola da vez, de novo, né? Então, isso é uma mensagem que a gente quer deixar aqui, tá? Já nesse webinar. Nós acreditamos que o Brasil deve ser, né, um país, e já vamos explicar mais sobre isso. A gente já começa já com a conclusão, né, um pouco da nossa apresentação, mas a gente acredita que o Brasil pode ser a bola da vez de novo, né? O Brasil é um campeão de perder algumas oportunidades, mas a gente acredita que a gente tem mais uma, e se der tudo certo, não perderemos, né? Temos novos hábitos de consumo, a Bia falou muito isso, né? O que o mundo está caminhando para consumos compartilhados, mais eficientes, a circularidade dos plásticos, que vem se consolidando, vamos trazer dados sobre isso também, né? E estamos aí, né, como eu mencionei, num momento que a humanidade se reinventa, né? E a inovação é muito a chave da economia circular. Por isso que a gente fala muito de inovação nos últimos tempos e nem percebe que, na verdade, muitas das práticas de inovação que a gente está acompanhando são práticas motivadas pela economia circular e a gente nem se dá conta, tá? O que eu quero trazer também, tá, é que é muito difícil a gente entender economia circular e muitas vezes a gente está falando de economia circular e nem percebe. Mas hoje a gente, em contato com as empresas, né, em contato com a indústria e com os empresários médios, a gente vê duas diferentes percepções assim, nesse mercado, né? Então, assim, o pessoal que não entende com muita profundidade, né, a gente escuta muito assim, ó, tem dois grupos de empresários, de empresas, né? Que são as empresas, os empresários céticos, né? Que, ok, eu vou fazer alguma coisa porque todo mundo está fazendo, mas logo isso passa, né? No final a conta não vai fechar. A gente já viu isso antes, é só esperar as commodities cair de novo, que isso aí vai por água abaixo. Então, a gente escuta essa narrativa, mas escuta, né, a narrativa de quem está pensando um pouco para frente, né, um pouco mais transformacional, assim, uma coisa mais fora da caixa, que a migração energética veio para ficar, né, não vou conseguir investimentos, né, se eu não melhorar meus processos, meus acionistas me cobram isso. Então, assim, a consciência ambiental e social agora está precificada nos valores dos meus produtos, então isso já vai mudando. Então, mesmo assim, o pessoal não entendendo plenamente a economia circular e os seus conceitos, é isso que a gente mais escuta, né? E assim, os céticos, né, ou eles vão entender a nova lógica do negócio para se perpetuarem, ou eles vão ter que fechar suas portas, tá? Assim, isso é o que está por vir. A gente sempre vai tentar concluir um pouquinho, né, do que está por vir, né? E esses caras, né, que estão se transformando, eles realmente vão ser as empresas mais próximas de colher, né, uma valorização do seu negócio em meio à nossa transição para a economia circular, tá? Mas assim, é tão difícil entender, tá, os conceitos de economia circular, é um monte, são vários, né, que o mundo está há 10 anos tentando definir o que quer, né? Então, a gente está há 10 anos, assim, com várias definições e motivações, né? E o mundo está discutindo há 10 anos isso. Aqui a gente fez uma timeline, né, de todas as certificações, início, de como é que isso está se dando, até que finalmente se chegou numa definição, né, pela ISO TC 323, né, de economia circular, que diz que a economia circular, né, o sistema econômico que utiliza uma abordagem sistêmica para manter o fluxo circular dos recursos ou meio da adição, retenção, recuperação de seu valor, enquanto contribui para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, gente, é super difícil, a humanidade demorou para definir isso, e isso foi validado em setembro desse ano, tá? Então, realmente é complexo, a gente entende por que a gente fica confuso. Mas a gente também começa a perceber que a gente, e aqui não estou falando tanto da economia circular nos plásticos, né, que é mais a nossa finalidade aqui, mas isso aqui assim, é uma visão que às vezes amplia a nossa forma de pensar. Mas a gente faz economia circular já há bastante tempo, em várias coisas que nós não percebemos. Por exemplo, a questão do produto como serviço, isso assim, quem nunca viu isso hoje, por exemplo, em vez de a gente comprar, um condomínio compra uma máquina de lavar, o condomínio aluga um prestador de serviço que faz uma lavanderia no seu prédio com uma lavadora industrial e cobra só a manutenção disso. Então, você não tem que comprar o produto, você compra o serviço dessa manutenção para todo o seu condomínio. Então, quer dizer, isso é uma forma de 300 apartamentos não comparem 300 máquinas de lavar que vão ficar paradas a maior parte do tempo, porque a pessoa lava roupa uma vez a cada 2 dias. Se você tiver uma máquina grande para todo mundo, onde um prestador de serviço, você nem vai precisar comprar a máquina e deixar lá, isso já é economia circular, né? A gente
tem gente que fala que é regime comodato, tem vários nomes, mas isso é uma das coisas que a economia circular diz que é, né? Então, assim, isso é um exemplo, gente, para a gente ver que muitas vezes a gente faz economia circular e nem percebe, né? Então, assim, a questão da virtualização é também algo muito bom de exemplificar, né? Hoje em dia, a gente, por aplicativos, e aqui entra muito a questão de inovação, as aplicações que nós encontramos, algum aplicativo novo, o próprio Uber foi um pouco isso, né? Mas hoje, se você quiser, né, fazer uma renda extra, você pode ser contratado pela Amazon para entregar um produto. A Amazon vai ganhar em logística, gastou menos recurso, comprou menos automóveis para pagar alguém para te entregar alguma coisa. Então, quer dizer, isso é economia circular também, né? Então, assim, tem várias ações do nosso dia a dia que a gente não percebe que são economia circular, tá? Então, isso é só uma questão para a gente pensar, né? Quando a gente fala de economia circular nos plásticos, a gente fala muito mais nos insumos circulares, na recuperação dos recursos, e é o que é a parte da economia circular que eu vou mais focar agora aqui, tá? A Bia já citou o nosso acordo global, né, as metas globais assinadas lá no nosso Global Commitment da ONU, tá? Então aqui nós temos grandes marcas, né, com metas bem audaciosas para redução de consumo de plásticos virgens e substituição por plástico reciclado pós-consumo. Ou seja, né, fazer as suas embalagens virarem embalagens novamente. Essa é o que se ambiciona, de fato. Isso já acontece, né? A gente pode ver aqui que isso acontece, ó, em 2020, né, 10% da Danone, a meta é 50%. Ó, então temos metas bem audaciosas, tá? Desafiadoras, para um momento, que eu já mencionei antes, do mundo delicado. Um mundo que não vai crescer como se imaginava que ia crescer quando essas metas foram criadas. Então, assim, a primeira coisa que a gente fica pensando é, assim, vai ser possível? Né? Vai ser possível? Essas metas vão ser realmente atingidas nesse prazo, em 2025? Né? Elas vão ter que ser postergadas? Tá? E se o mercado... Não, realmente vamos fazer acontecer. Aonde que isso vai acontecer? Né? Qual país vai ter mais participação nessas metas globais? Visto que a Europa está em recessão, os Estados Unidos possivelmente vai entrar em recessão ano que vem, então são economias que não estão crescendo, né, nesse momento delicado. Mas isso também são só as grandes marcas, né? E as empresas locais, né, as grandes marcas locais dos países? O Brasil tem várias, né? Elas também vão se movimentar? A gente acredita que sim, e já estão se movimentando, né? Mas agora que eu vou entrar é Brasil, né? Aonde que a gente acredita que vai acontecer? No Brasil, tá? A gente realmente acha que o Brasil pode ser alvo das grandes empresas para fazer acontecer essas metas. Por quê? Porque o Brasil tem um grande mercado consumidor, querendo ou não, uma das maiores populações do mundo é no Brasil. O Brasil tem um mercado potencial grande, o Brasil está longe do seu mercado saturado. O Brasil é um país com uma democracia estável, não? Então, querendo ou não, a gente não é que nem a China, a gente está longe de ser uma Rússia, né, que agora se tornou um país isolado do mundo. Os Estados Unidos não está crescendo, a Europa está em recessão, a Índia é complicado, um país caro. Onde é que o mundo vai olhar? Onde é que tem todos esses ingredientes? A gente acredita que é no Brasil, tá? E tem também uma matriz energética limpa, né, que contribui muito para a questão de controle de emissões de carbono, tem tudo a ver com ESG. Então, a gente entende que o Brasil tem vários ingredientes, né, para receber, então, o olhar externo, o olhar dos investimentos das grandes empresas, inclusive para cumprir suas metas, né? E quando a gente fala de Brasil, a gente começa a perceber que tem movimentos no país, e agora a gente fala mais de Brasil, de questão de regulamentação, né? Então, assim, envolvimento governamental legislativo. Então, assim, a gente começa a ver o que a gente nunca viu no passado, né? A gente começa a ver projetos de lei relacionados à economia circular.
transitando no Senado Federal. Então, alguns estão indo para frente, outros já foram excluídos, outros foram encerrados, outros foram remoldados, enviados novamente, foram redigidos. E agora, o que nós estamos mais levando adiante em termos de governo é realmente o projeto de lei, né, 1874 desse ano, né, apresentado pelo Senado Federal. Então, tem uma colaboração do poder público, setor empresarial, sociedade civil, muito parecido, né, com aquele conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que todo mundo tem uma participação, né, quando um resíduo é descartado. Então, a gente tem aqui alguns ingredientes mostrando um engajamento governamental que a gente não via no passado. Temos também um decreto, né, de crédito de reciclagem. Lógico, pessoal, assim, nós estamos falando de várias questões de regulação que a gente não sabe, talvez, na transição de governo, o que vai para frente, o que não vai, mas a gente tem que trabalhar, né, com o que nós temos hoje para tentar adivinhar, né, o que vai acontecer no futuro. Então, aqui, crédito de reciclagem também, algo novo, né? Algo novo entrou esse ano, o mercado está digerindo o que vai ser isso, né? Mas, basicamente, aqui a gente está falando de crédito de reciclagem, que o governo estima que vai colocar aí um potencial de investimento de 14 bilhões no setor de reciclagem, tá? Então, assim, parece importante, parece relevante, né? E vai valorizar a cadeia de plásticos, né? A cadeia de resíduos plásticos, né? Aqui é uma contribuição muito em linha com que seria, né, uma contribuição social para a reciclagem. É um pouco difícil de explicar crédito de reciclagem, mas a questão é, em algum momento, a cadeia vai registrar um crédito, né, em função do que é retirado do ambiente, né? Essa é a grande explicação macro do que seria o crédito de reciclagem, né? Tem muita questão aqui desse fluxograma que a gente não sabe explicar como vai acontecer, mas é assim que está previsto, né, a questão dos créditos de reciclagem no Brasil. Tá? Isso é questão de muito debate, eu vou passar porque a gente não tem tanto tempo para ficar entrando nesses detalhes, né? E tem também, né, um outro decreto ainda desse ano, da questão do sistema de logística reversa de embalagens plásticas, que coloca metas por região, para o país inteiro, e metas de conteúdo reciclado também, né, ao longo dos anos. Então, assim, pessoal, o que está por vir? Engajamento político maior, né? Isso já estamos encontrando isso e possivelmente vamos encontrar cada vez mais. Quando a gente fala dos mercados de reciclagem, tá, pessoal, assim, a gente começa a olhar o mercado de reciclagem e tenta pensar o que vai acontecer no futuro, olhando para o passado, de novo, né? O mercado de reciclagem, em 2015, reciclou 650 mil toneladas de plásticos pós-consumo, né? E esse mercado, ele era um mercado que a gente chama de mercado low-end, né? Um mercado tradicional da reciclagem, um mercado da lógica de redução de custo. Vou usar reciclado porque é mais barato, resina reciclada porque é mais barato que comprar resina virgem. Então, era redução de custo. A gente já viu em 2021 que a gente, né, deve estar batendo aí 1 milhão de toneladas recicladas. A gente está vendo um mercado de economia circular sendo 44% desse mercado. Ou seja, o mercado high-end da economia circular, o mercado que agrega valor, que acha um produto com valor agregado para ser feito de resina reciclada, já corresponde a muito mais do que era em 2015. E isso é, né, uma das questões da economia circular que trouxe isso, né, que embasou essa transformação de valorização do mercado de reciclagem. E a gente estima, pessoal, assim, que em 2026 a gente vai chegar a 70%. Tá? Então, assim, a gente está vendo assim, o que está por vir. Estamos por vir continuar, vai se perpetuar a transição, né, do mercado de resinas recicladas para o mercado de economia circular, e não mais um mercado só com a lógica de redução de custo. Tá? E aqui nós estamos tendo uma projeção super conservadora para 2026, né, de que o mercado vai crescer só 30% até lá. Né? Esse é bem conservador. Considerando os projetos que existem, e investimentos previstos, a gente deve passar disso, tá? Mas aqui a gente fez uma estimativa bem conservadora. E para provar que isso aconteceu, a gente olha os preços. E aqui a gente olha os preços de sucata ao longo do tempo, e a gente vê como teve uma supervalorização, coincidentemente, né, naquela parte crítica da pandemia, mas que
depois a pandemia se apaziguou e continuou altos os valores, né? Então, de novo, parece que a pandemia catalisou um movimento de revalorização do mercado, né? E aqui fica claro, né, como é que a economia circular fez um repricing, né, desse mercado de reciclados no Brasil, tá? Estamos ficando sem tempo, pessoal, mas aqui, ó, setores importantes, isso é legal mostrar para vocês, né? No Brasil hoje, os setores mais engajados com economia circular versus o tamanho desses setores em volume. Talvez se a gente fizesse um 3D aqui com o tamanho dos mercados por valor, fosse bem interessante para ver quais mercados valem mais, né? Mas aqui para a gente ter uma ideia do engajamento aqui de setores versus tamanho, tá? Reciclagem química vai entrar no cenário também, né? A gente está falando muito de reciclagem mecânica, mas nós temos aqui uma reciclagem química começando a ganhar um pouco mais de pesquisa, de inovação, desenvolvimento. Então, a gente acha que a reciclagem química vai complementar uma reciclagem mecânica no futuro, mas ainda está um pouco incipiente. Temos projetos de algumas empresas, mas ainda não temos nada em escala industrial, só em escala piloto e testes. E para a gente concluir, então, gente, assim, principais conclusões que a gente pode encontrar, que eu quero deixar essa mensagem para vocês: novas regulações e leis mais efetivas, né, nós temos um erro aqui, mas com mais incentivos, né, maior engajamento político, tá, e consequentemente sociedade civil. A gente acha que as empresas vão se mobilizar mais e os empresários também. A mudança da lógica do negócio já está presente e vai continuar, né, vai se ampliar para muitas empresas, até as empresas de pequeno porte, né? A reciclagem mecânica deve crescer, impulsionada por novos mercados e com mercados com maior valor agregado. E a reciclagem química ela deve vir para complementar a reciclagem mecânica, elas não vão competir entre elas, isso é importante. E a gente imagina que o esforço vai ser muito para os filmes plásticos e né, os plásticos flexíveis que hoje geram questões mais técnicas mais difíceis de a gente reciclar com a reciclagem mecânica, tá? A gente acha que as petroquímicas vão assumir um papel mais protagonista na reciclagem de plásticos, isso já vem acontecendo com fusões, aquisições das petroquímicas de algumas recicladoras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente acha que as empresas vão se consolidar e, de novo, né, a inovação vai ser crucial para a economia circular dar certo, né, e ser, de fato, rentável para as empresas, né? Eu acho que eu passei até um pouquinho mais de 20 minutos, não deveria ter me estendido tanto, mas, pessoal, essas são as mensagens que eu queria deixar para vocês e fico à disposição para a gente continuar essa reflexão aí no restante do nosso webinar. Muito obrigado, Maurício. Realmente aí uma verdadeira consultoria, inclusive mostrando para a gente o que deve acontecer aí no futuro. Muita coisa bacana. Muito obrigado pela sua participação e seu conteúdo, viu? E aí, pessoal, por onde começar, na verdade? A gente tem aí um grande desafio e muitas vezes a gente se pega não sabendo o que fazer, tanto o consumidor final quanto até os empreendedores. Então, para isso, a gente vai aprender um pouquinho mais com as jornadas práticas através de cases de empresa que já estão fazendo a diferença. E para falar sobre isso, a gente chama para agregar o nosso time aqui, a Juliana Seidel, que é gerente de sustentabilidade na Anchor, não é verdade? Ela também é engenheira química, formada na Unicamp, com mestrado em tecnologia ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e doutorado em ambiente e sociedade pela Unicamp. Ela sempre se dedicou às áreas de sustentabilidade, com foco na interface entre meio ambiente e sociedade em empresas como Tetra Pak, Axê Laboratórios Farmacêuticos, e desde 2019 ela lidera a área de sustentabilidade na América Latina da Anchor. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Samuel, obrigada a Piramidal por esse convite e parabéns aí pela organização.
É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando todos esses desafios, né? E principalmente ter o privilégio de falar depois da aula que a gente teve com a Bia, falando desse contexto e com esses insights trazidos pelo Maurício. Então, fica muito mais fácil da gente trazer como é que a gente traduz tudo isso, todas essas discussões que estão sendo feitas para uma empresa que faz embalagens, né? Muitos de nós aqui, garanto que estão envolvidos e muitas vezes a gente pode se questionar, poxa, tem tantos desafios, né? Como que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente traduz isso no dia a dia? E aí vai ser um prazer compartilhar como é que a gente está olhando isso dentro da Amcor, né? E a primeira coisa que eu gosto de falar, gente, o que a gente faz importa. E como a gente faz é que vai fazer a diferença. Então, importante a gente ter isso muito claro, né? E aí compartilhar um pouquinho com vocês, primeiro, quem é a Amcor? A Amcor é uma empresa de embalagens, né? Hoje a gente está presente aí em diversos países, mais de 40 países, com mais de 200 plantas. Nós somos uma empresa não de embalagens plásticas, somos uma empresa de soluções de embalagens, onde a gente vai identificar o melhor substrato de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? A gente trabalha muito voltado para a inovação, né? E aí quando a gente fala de inovação, podem ser tanto ações disruptivas completamente diferentes, como inovações que vão acontecendo ao longo do tempo em necessidades pontuais e locais que precisam ser colocadas para os nossos clientes. A gente atende aí hoje um número de mais de 4.000 marcas em diferentes segmentos, né? E aí levando essas mais de 3.700 inovações com um grupo de pesquisa e desenvolvimento muito robusto e ajudando a tudo que a gente precisa levar para o mercado. O que é interessante é que a gente está aí inserido em diferentes mercados, né? A gente atende aí grande parte do mercado de alimentos, né? 44% das nossas embalagens são dedicadas para esse mercado, mas a gente atende também o mercado de bebidas, cuidados com a saúde, né? Cuidados pessoais e com o lar. Então, a gente tem uma gama infinita de embalagens para atender as necessidades desse cliente que tem como necessidade principal levar o seu fazer com que o produto que ele desenvolveu, todos os recursos que foram colocados por aquele produto, né, no desenvolvimento daquele produto, cheguem de maneira adequada até o momento de consumo. É esse o grande objetivo de uma embalagem. Então, a gente entende que sempre vai haver uma função para as embalagens. E ter isso claro faz muita diferença, né? Quando a gente fala de ter um mundo onde a gente vai ter economia circular, a gente vai mudar a forma com que os negócios são feitos, né? Você sempre vai precisar para que as coisas cheguem de um lugar para o outro, né? Reduzindo a quantidade de desperdício. Então, a gente precisa de formas de proteger os alimentos, ter o cuidado com a saúde, proteger os consumidores. Nós, enquanto consumidores, quando adquirimos um determinado produto, queremos ter certeza de que aquele produto trouxe aquilo que o fabricante se comprometeu a nos entregar, né? E isso vai também ajudar a promocionar as marcas. Agora, o que vem mudando ao longo do tempo, e a gente precisa estar atento a isso, é que os requisitos para o desenvolvimento de uma embalagem, antes eles eram requisitos, podiam ser somente econômicos, uma embalagem que fosse prática, fácil de usar, bonita. Na realidade, agora ela tem que ser uma embalagem mais sustentável. E o que quer dizer isso? Ela vai ser uma embalagem que contribui, sim, para a menor geração de desperdício do produto em si, mas também a menor geração de desperdício para a própria fabricação da embalagem e para a embalagem em si, né? Então, quando eu tenho uma embalagem mais leve, né, eu consigo transportar uma quantidade maior de produtos do que de embalagens em si, né? O nosso objetivo quando a gente adquire um determinado produto é o produto. A embalagem é só a forma como ele vai chegar para a gente da melhor maneira possível. Além disso, ela tem que ter uma finalidade pós o uso, né? Aquela pirâmide que a Bia apresentou para a gente, ela faz muito sentido, porque eu tenho que tentar utilizar, manter os recursos já em uso pela sociedade, que continuem em uso, né? Então, ele tem que ter um propósito depois que ele cumpre a sua função. Isso para tudo, quer seja para o celular que eu utilizei e que ali naquele momento ele não atende mais os meus requisitos, para onde eu o mando, né? O que vai acontecer com ele? Com a embalagem, a gente tem que ter a mesma preocupação. Afinal de contas, a gente tem recursos que foram extraídos da natureza
cumpriram a sua função e depois precisam ter uma destinação adequada, né? E aí a gente entende que pensar em embalagens responsáveis é a resposta para essa demanda, né? E aí o que é uma embalagem responsável? É aquela embalagem que vai ter um design adequado, esse design vai pensar exatamente nos requisitos do produto, mas também nos requisitos da própria embalagem para que ela tenha uma finalidade após esse processo. Depois vai ter que pensar na infraestrutura de gestão dos resíduos, né, e na participação do consumidor. E a Amcor, como uma empresa global, presente em diferentes lugares do mundo, a gente entende que a gente pode sim inovar, pode olhar para isso de uma maneira diferente, né? A gente tem uma equipe aí voltada para entender quais são os requisitos da embalagem, como é que a gente desenvolve isso, mas a gente também pode promover o debate e a gente pode compartilhar este conhecimento, né? A gente hoje tem contatos com o que acontece na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, como é que a gente traz isso para a realidade do Brasil, da América Latina, e como é que a gente entende também a nossa realidade local para fazer as mudanças que são necessárias para que isso realmente avance e mude, né? E aí, então, a gente trabalha nesses 3 pilares. O primeiro é um pilar interno, né, de inovação. Pensar, então, desenvolver soluções de embalagens que considerem os impactos ambientais de todo o ciclo de vida, né? Então, a gente tem sim esse compromisso, nós somos signatários do compromisso por uma nova economia dos plásticos, né, proposto pela Ellen MacArthur Foundation, como a Bia e o Maurício trouxeram as informações. Então, ao ser signatários desse compromisso, a gente tem, primeiro ponto, pensar em desenvolver embalagens que sejam recicláveis ou reutilizáveis até 2025, procurar ter soluções que agreguem cada vez mais conteúdo reciclado nas nossas soluções e trabalhar para que haja mais reciclagem no mundo. Como é que a gente faz isso? A gente está trabalhando muito fortemente na nossa área de embalagens rígidas para ter cada vez mais conteúdo reciclado. A gente está falando aí de embalagens PET, então a gente trabalha muito forte para isso. E na nossa divisão de embalagens flexíveis, sempre houve, e aí o negócio de embalagens flexíveis, a gente trabalha com embalagens funcionais, elas têm que cumprir uma função, que é preservar um alimento, por exemplo, ou preservar um medicamento, e sempre pensou-se nas barreiras necessárias para isso. Agora a gente tem que pensar nas barreiras, sim, e também como isso vai comprometer ou não a cadeia de reciclagem. E aí a gente pode evoluir, então, para soluções desenhadas pensando na reciclagem. E como é que você faz isso para um mercado onde você tem diferentes tipos de materiais que podem ser agregados para entregar uma embalagem? Utilizando critérios de design, né? Já existem alguns critérios estabelecidos, critérios de reciclabilidade estabelecidos na Europa, estabelecidos nos Estados Unidos, inclusive com normas com testes de reciclabilidade, e a gente trouxe essa discussão para a Rede pela Circularidade do Plástico, né? Onde a rede fez a discussão desses critérios, tanto para embalagens flexíveis quanto para embalagens rígidas, e aí a Exchange for Change foi um grande parceiro nesse desenvolvimento com a rede, e hoje está disponível para o mercado brasileiro em português esses guias de design, né, de como pensar as embalagens, né, como desenvolver as embalagens pensando na sua reciclabilidade. Então, a gente tem, dentro da Amcor, adotado esses critérios para todos os nossos desenvolvimentos, né? Então, só para compartilhar com vocês, saiu o nosso último relatório na semana passada, mais de 80% das embalagens que a gente coloca no mercado tem um design adequado pensando na reciclabilidade. Já tem uma opção do portfólio que atenda esses critérios de reciclabilidade. Isso precisa ser expandido, não só a gente ter dentro do portfólio, mas que isso seja adotado também pelas grandes empresas ou pelas empresas quando vão comprar uma determinada embalagem. Olha, eu estou olhando para isso, né? Qual é o que vai acontecer com a minha embalagem depois que eu coloco no mercado?
E aí, por isso, a gente entende a importância de colaborar, né, de ter muitos parceiros, né, a gente entende que os problemas ligados à questão da poluição plástica, eles não vão ser resolvidos por uma única empresa, né, precisam ter empresas todas conectadas. Então, a gente faz parte da Ellen MacArthur Foundation dentro da discussão do compromisso para uma nova economia dos plásticos. Também estamos no Consumer Goods Forum, onde também há guias de design para embalagens. Então, são as Golden Rules, são 10 Golden Rules, e uma delas, a número 6, está voltada para embalagens flexíveis. A gente também está na Alliance to End Plastic Waste, isso iniciativas globais, e estamos no CEFLEX, que é o compromisso para uma economia circular de embalagens flexíveis, e olhando aqui para a América Latina, estamos no Pacto dos Plásticos no Chile, que é o Circula o Plástico, e aqui no Brasil, atuando muito forte dentro da rede pela circularidade do plástico, com um grupo de trabalho voltado para embalagens flexíveis, né? Então, a Piramidal já faz parte, espero que várias empresas que estão assistindo a gente também façam, se não fazem, são convidados a conhecer um pouco mais, inclusive para acessar o site e ver os guias de design, ver o Retorna, que é uma ferramenta que está ali disponível. E a gente acredita muito na importância de compartilhar todo esse conhecimento, né? Não é a Amcor que vai conseguir fazer tudo isso sozinho. O mercado tem que mudar, né? Não adianta as embalagens da Amcor que a gente oferece para os nossos clientes serem desenhadas para reciclagem se todas as embalagens não forem. Então, isso vai acabar afetando e dificultando o processo de reciclagem. A gente pode ver o case da garrafa PET, né? Aquelas pessoas que já estão aí na sua terceira Copa ou mais, vão lembrar da garrafa PET que tinha uma base preta embaixo e só a parte do corpo era transparente, e o quanto a garrafa foi mudando para se adequar, e hoje ela tem aí, consegue, além de promover a reciclagem, ter conteúdo reciclado, né, na sua composição. E a gente quer que isso aconteça para a maioria das soluções de embalagens colocadas no mercado. E é assim que a gente tem procurado desenvolver, trazer essas soluções. Então, ter um portfólio desenhado para reciclagem, pensando nesses critérios, o que esses critérios querem dizer, como é que eu consigo ter uma embalagem que ainda entrega funcionalidade, mas atende a esses critérios, usando cada vez mais conteúdo reciclado, né, de preferência reciclado mecanicamente, mas para algumas aplicações onde você tem a necessidade de contato com o alimento e você não tem tecnologia, a reciclagem química é sim uma opção, e a gente está vendo essas discussões aumentarem no mundo inteiro, com projetos aí que devem acontecer na região, em outras regiões isso já é uma realidade, né? Que eu trouxe o exemplo de um lançamento que a gente fez na Austrália, né? E onde a gente participou numa rede que conseguiu já colocar embalagens recicladas quimicamente, né? Para contato com alimentos. Então, tudo isso pode acontecer e tem acontecido, né? E a gente tem procurado incentivar e participar, olhando primeiro como é que é a nossa embalagem, o que eu preciso entregar para o meu cliente, e ajudando o nosso cliente a também olhar para isso numa perspectiva mais ampla, né, de como é que as soluções de embalagens vão ajudá-lo a entregar os seus próprios compromissos, que sejam compromissos assumidos nesses congressos e nessas ações globais como a nova economia para o plástico, mas também compromissos com a própria sociedade. Mesmo que eu seja uma empresa pequena, eu preciso entender o que acontece com a embalagem que eu coloco no mercado e como é a melhor destinação para ela. Todas as ações estão resolvidas? Não estão, mas tem um caminho longo aí de oportunidades para serem percorridas. Então, só para reforçar aqui, a gente tem a base da pirâmide como a importância da gente pensar aquilo que a gente coloca no mercado, e aí esse fórum é fantástico, porque a gente está justamente com uma série de empresas que fazem isso, colocam embalagens, colocam produtos plásticos no mercado, e aí a gente precisa, então, tornar que haja infraestrutura estabelecida para coletar, classificar, reciclar as embalagens, e aí a importância de você agir com parcerias, de você colocar, até o exemplo que a Bia trouxe do Hub, é importantíssimo isso, onde você começa a ressignificar os produtos e você ter aplicações desses produtos com conteúdo reciclado, e aí o consumidor também precisa fazer a parte dele, porque não adianta nada a gente ter um esforço muito grande para fazer toda essa cadeia e você ter alguém que, quando está com a embalagem na mão, descarta essa embalagem no meio ambiente diretamente. E aí o problema não é da embalagem que está no meio ambiente, é daquele ser
que fez essa ação sem considerar e sem olhar para esse todo, que já está estabelecido em muitos lugares. Então, agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouco de qual é a nossa visão, como a gente tem trabalhado e fico à disposição para os contatos e para as perguntas também. Muito obrigada. Samuel, acho que você ainda está em mudo. Obrigado, Juliana. Muito grato pela sua contribuição. Fico aqui imaginando o quanto é importante para todos que estão assistindo e tanto conteúdo relevante, né, para todo esse processo. A gente vai continuar agora para nossa derradeira apresentação, falando com o Jefferson Pelissaro, ele que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Abeplast. É um entusiasta também de embalagens, viu, Ju? Ele vai falar também muito dessa questão da embalagem e da reciclagem pós-consumo, né? Gosta muito de inovação, trabalha com novos negócios, é também um especialista em projetos e processo de transformação de plástico, e inclusive fabricação de moldes e afins. Jefferson, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar. Estou bastante empolgado aí, a reunião desse time de alto nível. Vou falar rapidamente aqui sobre um pouquinho da nossa visão sobre a economia circular. Primeiramente, a Abeplast é uma empresa de embalagens plásticas voltadas essencialmente para o mercado cosmético. Temos alguns outros mercados, mas essencialmente cosméticos. E nós acreditamos que a economia circular ela é uma essência do negócio da embalagem. Acho que é o principal mercado impactado por isso, né? Falando um pouquinho agora sobre essa questão de como é afetado, né? A economia linear para a economia circular, resumindo grosseiramente, ela se destaca muito pela questão dos resíduos, né? Ninguém gosta de ter o resíduo, né? Eu acho que isso é um ponto importante a ser destacado. Por outro lado, é um problema, como já foi falado aqui, que é uma oportunidade econômica, né? Se é um resíduo, é uma oportunidade de aproveitar isso e transformar isso de alguma forma, pensar isso de alguma forma e se transforme isso num bom negócio. Pensando dessa forma, como também já foi dito, muitas das coisas que eu vou acabar falando acaba sendo redundante em alguns momentos, né? Nós temos aí a pressão econômica e a pressão ambiental pela economia circular, né? Então, pressão econômica é redução de custo direto, né? Então, são os mercados que optam pelo material PCR reciclado, PIR e outros materiais alternativos por pura redução de custo, né? A necessidade, na verdade, é redução de custo. Por outro lado, tem a pressão ambiental, que é, de fato, reduzir o resíduo que vai para o meio ambiente. E, como a Juliana comentou, né, o resíduo não vai parar lá no meio ambiente, alguém fez ele parar lá, né? Isso, na verdade, é um problema de comportamento. Só que essa questão do comportamento está acontecendo o quê, né? Muitos mercados não estão sabendo como lidar com isso, né? Muitos países não estão sabendo como lidar. Então, é natural que eles digam assim, bom, não importa o que você faça, eu já não quero mais plástico na minha frente. Então, aqui há um baita desafio aqui de como é que a gente pode evoluir para que isso não chegue a um ponto de, daqui a pouco, ter a demonização, a proibição do plástico, como vem acontecendo em vários lugares com os descartáveis, né, de uso. Então, essa questão da embalagem é muito ligada a isso. Como é que eu vou não ter resíduo se a função da embalagem é eu trazer o conteúdo e descartar isso, né? Como é que faz isso, né? E como é que eu transformo isso no negócio? Bom, a mágica, em essência, é sim fazer com que esse material vá e volte para o processo, né? Você ter o PET PCR, que hoje é o principal produto aí a nível de plástico para essa parte de economia circular na embalagem, e fazer com que isso se estenda, abrangendo mais e mais quantidades, e também se conseguir abranger isso no nível de polietileno, polipropileno,
são outros materiais amplamente usados aí para embalagem. E sim, pensar e proporcionar essa condição é essencial. Então, não adianta nada a gente trabalhar com um PET 100% reciclado, colocando cor nele, ele vai inviabilizar o uso para voltar a ser reciclado novamente, material cristal. Então, você precisa pensar, ó, se eu quero que esse material ele volte para o processo, deveria ser cristal também. Ele não deveria ter outros contaminantes, se possível até monomaterial, sem uma decoração ou com rótulo removível. São aspectos projetuais aí que você consegue fazer com que ele possa ser reutilizado. Mas e por que o plástico é tão complicado, né? Bom, uma das coisas mais importantes é que, primeiro, o plástico é algo que ele se tornou muito presente nas águas, e é natural que a preocupação com as águas no mundo todo seja importantíssima, ninguém vai desfazer isso, mas ela fica muito visível a qualquer um, né? Isso é um ponto que a gente observa, assim, que provoca muito isso, essa demonização do plástico. Do ponto de vista de geração de resíduo, né, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos comenta que cada brasileiro gera, em média, 380 quilos de resíduo por ano. Com certeza, esse número é muito maior. Isso é uma média brasileira, porque, imagina, né, todo mundo hoje que separa lixo gera aí pelo menos de 1 a 2, ou de 2 a 3 sacos de 50 litros de material para reciclagem em casa. Se você começar a contabilizar isso, dá 8 metros cúbicos aí de lixo. E é maravilhoso, porque você compra o produto, utiliza, bota num saco preto, deixa na frente de casa, e no dia seguinte eles não estão lá, desapareceu, né? É muito legal isso. Mas como é que a gente faz para que isso, na verdade, comece a ser pensado de forma econômica? Como é que a gente faz com que isso comece a fazer sentido, né? Então, primeiro, sim, fazer a destinação certa. Segundo, como é que a gente faz esse material ser bem aproveitado? Onde que entra, sim, a preocupação do projeto. E um bom exemplo que a gente gosta de citar é o alumínio, né? O alumínio é uma boa referência de algo que funciona bem no Brasil, aí, muitos já viram aí atingindo níveis de reciclagem na ordem de até 98%, e com uma questão econômica muito importante, né? O alumínio ele é relativamente caro, a gente vê aí custos aí na ordem de R$8 o quilo, sendo que para você gerar 1 quilo de alumínio você precisa entre 70 e 75 latins. No plástico, hoje, você tem entre R$1 e R$2, dependendo da qualidade da sucata para montar o processo de reciclagem. Um valor muito baixo. Fora a questão de que o alumínio é alumínio e ele pode ser misturado, não tem um alumínio bom ou ruim, né? Ele pode ser corrigido ali. O plástico não, o que é PET, mas se for PET verde vai para um lugar, se for PET azul vai para outro, se for PET cristal vai para outro lugar. E se for PVC, e se for polietileno. Então, toda essa cadeia de separação se torna mais complexa, especialmente para o plástico, que não permite essa mistura. Mesmo com a reciclagem química, há uma dificuldade muito grande, do ponto de vista econômico, né, de tangibilizar isso. Com certeza esse material vai se desenvolver, mas ainda não está numa condição de custo que a gente consiga utilizar. Então, hoje, nosso melhor recurso a nível de embalagem é trabalhar, favorecer para que ela possa ser, sim, facilmente reciclável, favorecer e estimular a reciclagem do PET, possivelmente trabalhando justamente nessa questão de favorecer a logística reversa desse material. Uma outra questão que é bastante importante também na parte de embalagens é que existe um negócio chamado food grade, que é o grau alimentício das resinas, né? Isso para o próprio alimento, mas para o cosmético, higiene pessoal e muito mais ainda para o farmacêutico, é algo imperativo, né? Se você não tem o grau alimentício na resina, você não utiliza ela, não reutiliza ela. E para isso acontecer, existe uma série de critérios, tanto a nível de processo como a nível de controle de contaminantes, como acetaldeído, benoneno, benzeno, e assim vai outros materiais, eu não sou especialista nisso, mas que
denota que esse material é seguro para ser utilizado com a nova embalagem, né? Isso já não acontece com tanta facilidade quando a gente fala em polietileno e polipropileno, por isso que a capacidade de reutilização para embalagem do polietileno e do polipropileno ela é muito menor, ela ainda está em desenvolvimento. Já sabe que tem alguns países que já têm isso mais desenvolvido, mas no Brasil ainda a gente não avançou significativamente com isso. E algo que começa a chamar a atenção, né, é o banimento dos descartáveis plásticos, né, por parte da Europa. Existe uma diretriz, né, que fala sobre essa questão dos plásticos uso único para descartáveis, que começa a acender uma luzinha também para as embalagens. Ou seja, a gente precisa fomentar mais a questão da reciclagem para que não chegue nessa condição de dizer, bom, não quero mais plástico agora para isso. Porque não dá, ninguém vai querer ir no supermercado comprar leite a granel, né? Ou um shampoo a granel, né? Isso não vai acontecer. A embalagem ela veio para transformar nosso mundo numa coisa muito mais prática, né? Que a praticidade é o sinônimo da embalagem. Como é que a gente faz para que isso não chegue no limite de ter que substituir o plástico, ter que banir o plástico, né? Então, algumas coisas já são bem importantes, como trabalhar com monomaterial, favorecer a questão da cor, né? A gente já vê algumas empresas de cosméticos trabalhando, por exemplo, assim, bom, eu tenho o PET verde, o PET azul, água mineral, e eu tenho o cristal. Bom, se eu tenho o PET azul, posso trabalhar com o meu produto no mesmo tom azul da água mineral? Posso trabalhar na mesma cor verde do Guaraná? Né? Então, já está uma preocupação, inclusive, na reutilização, mas também de não criar misturas de cor para favorecer o processo. Nos filmes, o desafio, com certeza, é muito maior, né? E talvez até a Juliana seja a pessoa mais adequada aí pela super experiência dela, de falar que hoje, muitas dessas embalagens são sucesso a nível de shelf life, ou seja, de tempo de prateleira, pelo bloqueio de oxidação dela, né? De garantir que o produto que está lá dentro ele não vai oxidar e isso vai dar um shelf life maior. Agora, como é que a gente faz isso num único material, né? Então, já está sendo desenvolvido algumas soluções, já tem algumas soluções. É altamente desafiador isso, né? A gente fala numa válvula pump, por exemplo, que tem inox, tem polipropileno, tem outros materiais. Como é que a gente faz uma válvula monomaterial com um bom funcionamento? Ou uma tampa flip-top, que hoje é em polipropileno, como é que eu vou fazer ela em PET? Como é que eu vou fazer ela em outro material que favoreça esse? Outra forma também de pensar projetualmente é, bom, meu produto ele não vai voltar a ser uma embalagem depois de ser utilizado. Então, que outro subproduto eu consigo destinar isso? Né? Onde é que eu consigo direcionar isso? Né? É uma utopia do ponto de vista de controle de logística reversa, mas não tanto se for parar para pensar nas possibilidades que existem, por exemplo, de transformar materiais coloridos num filamento de material preto que possa imprimir uma impressora 3D móveis para casas, por exemplo. A gente viu agora recentemente no exterior o pessoal usando o braço de robô para isso. Então, existem algumas possibilidades, são poucas, mas existem. Como é que a gente pode desenhar isso, né? A Samsung, por exemplo, fez algumas TVs onde o interior da caixa ela era desenhada para fazer uma casinha de criança. Como é que eu faço para ir além, para provocar essas outras possibilidades? A redução de peso é uma ação relativamente simples, porém, quando a gente fala em logística, nem tanto, né? Os produtos já têm paredes muito finas, reduzir, às vezes, chega hoje começa a gerar um problema logístico, né? A água mineral é um bom exemplo disso. Mas, sempre que possível, como é que eu posso desenhar a embalagem para redução de peso? Como é que eu posso tratar um gargalo para ter menos peso, uma tampa para ser mais baixa? Como é que eu consigo pensar nisso, né? E, de novo, né? Promover a questão da reciclagem é tudo. Nós somos uma empresa relativamente pequena aí nesse mundo de embalagens, mas a gente percebe aí com todos os nossos clientes uma tremenda preocupação, mas
nas grandes empresas, e nas pequenas e médias, como é que está isso? Então, a gente tem fomentado diretamente, no corpo a corpo mesmo, que, olha, precisa começar a beliscar esse negócio, porque não fazer nada é a pior coisa que você pode fazer, você tem que trabalhar com alguma coisa. Porque hoje, o que se ouve é, bom, 2/3, de alguma forma, de todo o plástico do mundo vai parar no meio ambiente. Essa conta não fecha, né? Precisa ser realmente buscado, e não é simplesmente eu disfarçar o uso, realmente trabalhar de uma forma robusta de como é que a gente vai fazer esse plástico voltar a ser embalagem ou um outro produto. A gente tem visto também o PLA e outros biopolímeros, essencialmente o PLA, como uma alternativa para descartáveis. Ele é um material muito caro para a produção. É a base de amido, ele é um biopolímero, e ele também é compostável, né? Biodegradável compostável. Isso vai virar embalagem? A gente não sabe. A gente acredita que talvez para alguns nichos, sim, assim como para alguns nichos o alumínio vai tomar mais espaço, o papel vai tomar mais espaço. Mas dizer que vai tudo virar um ou outro, não, isso a gente não acredita, e também não haveria como prever. Algumas considerações finais, né? A gente sabe que não existe ninguém 100% sustentável, mas buscar formas de minimizar esse impacto sempre vai ser uma mensagem positiva, tanto interna quanto externamente. E essa preocupação com a água, ela é digamos assim, o denotador da atenção com relação a isso, né? Você vai ver uma reportagem sobre plástico, ontem ainda assisti uma sobre água mineral, é sempre essa cena do plástico boiando no oceano e tudo mais, mas, de novo, como é que a gente faz para conscientizar e, principalmente, fazer com que ele seja que nem alumínio, que volte para o processo, que seja recolhido, que tenha uma circularidade, principalmente econômica, nesse caso, para que ele não vá parar no meio ambiente. Acho que talvez esse seja o grande desejo e o grande sonho da nossa empresa aí, para que o plástico continue sendo utilizado largamente. Da minha parte, gente, era isso. Fico à disposição. Se vocês tiverem de dúvida, contatos. Samuel. Muito bem, muito obrigado. Pessoal, estamos chegando aqui no final e eu vou fazer um desafio aqui, uma Samuel, brincadeira. aqui, Oi, deixa eu só... Eu sei que está meio fora do protocolo, mas acho que tem algumas claro. informações importantes para a gente fechar toda essa qualidade e quantidade de informações que foram passadas para nós. Deixa eu dar algumas informações relevantes do mercado brasileiro. Hoje a Piramidal ela atua em todo o Brasil, com 10 centros de distribuição, e se relaciona com cerca de 12 mil transformadores de plásticos. Dos 12 mil transformadores de plástico, a Piramidal fecha negócio anualmente com cerca de 4.500 transformadores de plásticos. Na nossa unidade de economia circular, de forma regular, que compra um produto consciente, um PCR para aplicação correta, nós temos 30 clientes. 30 de 4.500. Eu estou trazendo esses números para vocês terem uma ideia de quanto que a gente tem que caminhar. Nossa base de cliente, prioritariamente, é um micro, pequeno, eventualmente o médio. E dentro desse universo, a gente se depara com uma quantidade muito grande de empresas que estão engatinhando ou ainda nem começaram a andar em relação à circularidade do plástico. Eles acordam de manhã, vão dormir, mantêm suas famílias, mantêm o seu legado em cima do plástico e não estão pensando daqui 5 e 10 anos. E hoje, os efeitos que foram criados com o passado, quer dizer, como que cada um poderia fazer a sua parte para melhorar. Mais uma informação interessante, só para vocês terem uma ideia. Hoje, as resinas virgens, estou falando do preço médio entre polietileno, polipropileno, PET, enfim, valem por volta de R$12 o quilo, com ICMS incluso. Os PCRs de boa qualidade estão custando muito perto disso. É 10, é 11, é 9. Quer dizer, o PCR de boa qualidade ele não pode ser usado como um redutor de custo. Ele tem que ser usado como conceito
e não como redutor de custo. É um conceito de circularidade para criar valor para a sua embalagem, para criar valor para o seu produto. Então, estou falando aqui, uma resina virgem por volta de 12, um PCR por volta de 11, 12, 10, depende da qualidade do produto. Um biopolímero, a Piramidal distribui biopolímero da Biofed, um dos maiores produtores do mundo. Um biopolímero hoje custa por volta de R$40 o quilo. Então, eu estou trazendo esses números porque quais mercados vão poder pagar, né? Essa indagação ninguém vai responder agora, a gente vai ter que dormir com isso. Biopolímeros, R$40 o quilo, vezes 10, 12. Reciclado, igual ao preço do novo. A quebra desses paradigmas, que o reciclado tinha que ser muito mais barato, que era para reduzir custo. Isso sempre vai continuar existindo em alguns segmentos, mas não é aí que a gente, acho que cada um de nós está falando. Nós estamos falando sobre a responsabilidade com o futuro do plástico, com o futuro dos nossos negócios e com o futuro das próximas gerações. Então, é importantíssimo essa qualidade de informação, essa reflexão. Eu sei, cada um de nós também sabe que tem mercados que não vão poder e não vão aceitar R$40 no biopolímero. Muita gente vai demorar para poder aceitar, pagar um pouco mais de um produto que ele pega na prateleira e vê que está escrito lá que é feito com 100% um teor de reciclado. Mas a missão nossa é essa, de divulgar, trazer informação, fazer chegar numa base enorme de clientes. Nós tivemos em média aí 100 pessoas assistindo. Pessoal, essas comunicações chegaram a 12 mil transformadores há um mês e meio o tempo todo. Eu estou falando até do nível de interesse desse micro e pequeno em relação a esse tema, né? Ele ainda é muito pequeno. Quando você fala dos end users, das empresas mais organizadas, das entidades, de uma empresa como a nossa, que a gente entende que a gente tem que trazer informação e tem que deixar um legado de ter contribuído para a melhora da imagem do plástico e da circularidade do plástico, ainda eu fico feliz de ter feito e acho que a gente ainda tem muito a fazer quando eu olho a quantidade de pessoas que nós nos comunicamos e a quantidade de pessoas que estão aqui hoje, né? Então, era isso que eu queria trazer, só essas informações na vida real, que eu estou falando aqui na prática, o que acontece, né? Para que a gente possa dar sequência para a gente vir encerrando o nosso webinar. Por favor, Samuel, é com você de novo. Ô, Wilson, muito obrigado. Conclusões importantíssimas e eu, particularmente, aprendi muito também. Agradeço a todos vocês. E, olha, convidados de peso aqui. A gente vai aproveitar, então, e pedir um fechamento, né? A gente vai fazer uma brincadeira que é 1 minuto. Eu vou até trocar a câmera para uma câmera fixa aqui para vocês visualizarem o meu cronômetro lá. E ele é regressivo, então não se assuste. Tem gente que acha que está ao contrário, mas ele vai caindo, tá bom? Então, eu vou começar... Aliás, se tiver alguém que quer começar, vamos começar com a Juliana. Pode ser, Juliana? Juliana Seidel. Pode, claro. Isso, é uma espécie de um fechamento. Se você pudesse deixar mensagem muito importante para todo esse pessoal que está te ouvindo, todos esses multiplicadores, como o Wilson falou, em up to 1 minute, né? 60 segundos, o que você falaria aí para esse pessoal para fechar o seu conteúdo? Acho que pegar o gancho aqui do que o próprio Wilson trouxe, da necessidade da gente entender onde estamos inseridos e como é a nossa contribuição para pensar essa circularidade do que a gente coloca no mercado. Então, pensar quais são as contribuições daquela proteção que eu quero levar, mas como é que eu faço para reduzir e contribuir para que esse material realmente seja reciclado depois, né? Então, e se eu vou adotar um material compostável, qual é a cadeia de compostagem? Existe ou não existe? Né? E qual é a contribuição que eu tenho feito para, se eu quero colocar um produto que vai ser reciclado, se eu já estou atento quais são os critérios de design e se eu participo de alguma ação para efetivamente contribuir para a coleta e reciclagem efetivamente desse material. Usando Muito menos bacana. do que o seu 1 minuto. Pois é, e super importante nesse checklist aí, muito legal, obrigado mesmo. Ô Maurício, eu gostei dessas ideias inovadoras e eu nem imaginava que eu já fazia parte dessa economia e no dia a dia, né, como você falou, gostei muito da sua apresentação. O que você deixaria para o nosso pessoal aí em 1 minuto?
Eu acho que, pessoal, assim, tudo que foi conversado aqui, né, é excelente para a nossa autorreflexão como pessoas, né, porque as corporações, as empresas são compostas de pessoas, né, então para nós entendermos a nova cultura, né, da economia, no caso, economia circular, a gente tem que ver as ações disso no nosso próprio dia a dia como pessoa. Então, assim, minha mensagem final, né, reflitam entre cada um de vocês, né, atitudes de economia circular que você toma no seu dia a dia em decisões e que talvez algumas que você não toma ainda, mas poderia tomar. Isso você vai ver na sua cabeça, você vai elencar e vai ver tudo que você já está inserido e nem percebeu e o que mais você pode se inserir. Com essa mentalidade, com essa mudança até de forma cultural, a gente consegue levar para as nossas empresas, para as nossas corporações, essa mesma lógica nos produtos que a gente vende, nos que a gente compra. Então essa é a minha última mensagem, é a gente refletir como pessoa e depois a gente leva para o nosso negócio também, que vocês vão ver que isso é bem automático de se fazer depois. Muito bem, candidato, tá parecendo aquele negócio do horário eleitoral, né? Mas muito bom, bem colocado. Obrigado, Maurício. Eu vou fazer a perguntinha agora para Beatriz Luz, obrigado mais uma vez pelo seu conteúdo e agradecer também a participação da Isabela Scorcelli, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? O que você acha que é necessário para implantar nessa questão aí desses próximos anos? Você acha que legislação, endurecer na legislação poderia funcionar melhor, Bia? Com certeza, eu digo que tem vários fatores que têm que acontecer ao mesmo tempo. A gente tem sempre a tendência de pensar que o que acontece primeiro, né? Deixa o outro ela fazer para depois eu fazer, né? E agora não é mais essa a realidade. Várias coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, a minha mensagem final, eu valido o que os meus colegas falaram, cada pessoa pode ser um ator de transformação em cada elo da cadeia, mas vamos ouvir o mercado, vamos fazer junto, ampliar o olhar e pensar na competitividade dos negócios, né? Pensar que aí todos os números, a realidade global, o mundo está interconectado, globalizado, então as coisas não demoram mais 10 anos para chegar no Brasil. Então, pensar em competitividade, diferencial competitivo, fazer junto, então se unir à sua cadeia para colocar aí novas soluções no mercado, porque se você não fizer agora, vai a água bater no queixo e você vai precisar se mover depois. E aí é muito mais difícil, muito mais caro. Verdade. E vou usar isso aí mesmo. Quando no queixo já quer dizer que o negócio já ficou bem mais problemático do que a gente imaginava, na verdade. Viu? Eu vou querer agora do Jefferson. Jefferson, quais são aí os seus comentários finais? Endosso aí tudo que foi falado, tive uma aula aí com todo mundo, achei que a Beatriz botou uma imagem lá que conversa muito com o que eu penso, né? Bom, se você não jogar logo o teu lixo fora e começar a ter que guardar ele, o que você vai fazer com ele, né? Eu acho que isso é a essência da preocupação que todos nós temos. O plástico não é o vilão, ele é a solução para praticamente tudo, ele é fácil de moldar, é leve. A gente voa em avião hoje porque existe aí plástico. A gente tem descartáveis e temos saúde por conta disso. Agora precisamos aprender a lidar melhor com ele. E conscientizar, sim, concordo com isso aí, que todos que estão nesse universo precisam fazer uma força tremenda aí para que realmente todos entendam a importância desse material e como é que a gente faz para aproveitar melhor esse recurso. Muito, perfeito lá, muito legal, verdade. Aliás, gostei muito. E é uma reflexão importante, né? A gente demoniza o plástico e o plástico não é um problema, né? De fato, não é o vilão, é a solução. E se a gente aprender a trabalhar cada vez mais com essa questão dessa reengenharia que vocês estão propondo aqui, vai ser muito legal. E parte disso vem dessa conscientização populacional também, né? Viu, Fábio Coutinho, muito obrigado pela oportunidade. Aliás, eu aprendi muito com o seu trabalho, acabei tendo a oportunidade de pesquisar e estudar um pouco sobre vocês, e é incrível a carreira brilhante que vocês têm, o trabalho que vocês vêm fazendo já, no caso do Fábio, já são décadas, né, de dedicação profissional. Parabéns por todo o seu trabalho e por essa oportunidade. Gostaria de fazer aí um encerramento para a gente, Fábio?
Samuel, obrigado. Eu queria começar agradecendo, né, aos nossos palestrantes, a você, a todos que ajudaram na organização. O evento foi rico de informações e uma troca de ideias muito interessante para a gente e para a gente refletir de fato, né? E queria agradecer a todo mundo, a todos que estiveram aqui participando e finalizar trazendo algumas mensagens que eu fui pegando aí das apresentações de cada um, que para mim ficaram muito claras, né? Parece assim, inegável que a gente tem que rumar para um futuro mais sustentável, né? O nosso futuro precisa ser mais sustentável. E nesse contexto, a economia circular no universo dos plásticos, ela é mais do que uma ameaça, ela é uma grande oportunidade da gente transformar os nossos negócios e desenvolver soluções e fortalecer o uso do plástico, né, dentro da sociedade como um todo, né? É fato que existem grandes desafios, que as soluções ainda estão em desenvolvimento, mas justamente por isso, quem se movimentar mais rápido, né, e o Wilson trouxe essa mensagem, né, de que as empresas ainda estão se conscientizando, mas é necessária ação, né? Quem se movimentar mais rápido, quem se posicionar antecipadamente, certamente vai ter mais benefício lá no futuro, né? Então, é necessário que se comece, né? E a gente trouxe aqui cases, né, da Anchor, da Biplast, que é possível, né? Existem caminhos para você trilhar, ir desenvolvendo, ir testando, e desenvolver cada vez mais produtos mais sustentáveis e mais circulares, né? E a última mensagem, que eu acho que passou por quase da apresentação de todos, é de que ninguém faz nada sozinho, né? No universo da economia circular, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? E a Piramidal tem esse papel, né, junto aos nossos clientes, aos nossos parceiros, de fazer essa ponte, essa conexão das necessidades e dos elos que estão envolvidos para a gente conseguir desenvolver as soluções mais robustas para o mercado, né? Então, é um contexto desafiador, né? E no desafio surgem as melhores oportunidades. Então, a mensagem é: contem conosco para a gente desenvolver juntos essas oportunidades. E, mais uma vez, queria agradecer a todos e dizer que foi um prazer estar aqui nessa 1h30, um pouquinho mais, e acho que todos aprendemos muito hoje, né? Obrigado, Samuel. Com certeza. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Tenha consciência desse trabalho de multiplicação que você faz como multiplicador de todo esse conteúdo para todos os nossos clientes e pessoas que compõem essa cadeia que o Fábio mencionou aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e até a próxima.